Olá pessoal, sejam muito bem-vindos nesse novo episódio do ProcCast. E antes de eu apresentar a nossa querida convidada de hoje, quero aqui apresentar um pouco da Procnost ADM, que é a nossa empresa de gestão empresarial, gestão estratégica de negócios com foco em gestão de processos e desenvolvimento de pessoas. Inclusive, o ProcCast nasceu dessa visão empreendedora e no sentido de valorização de pessoas é que nós conseguimos desenvolver este programa que hoje, em parceria com a Track 2 Studio, com certeza vem mobilizando muitas pessoas de sucesso e empresas com muita alta performance. Convido todos vocês a seguir a nossa página no Instagram e seguir também a nossa página, nosso canal no YouTube. E agora, nesse momento quero apresentar para vocês essa minha amiga querida, que hoje posso dizer que é a doutora Cassiane, mas é minha amiga do coração, a Maninha de Cariri, Todo mundo aqui em Cariri conhece ela como a Maninha. E é uma honra hoje te entrevistar como doutora Cassiane. Falando um pouquinho aqui da doutora Cassiane, ela inspira pela competência, mas também pela humildade, pela simpatia, pelo carisma. É natural de Cariri do Tocantins. Nasceu em Gurupi, como todo mundo fala, Mas... Não. Não nasceu em Gurupi? Nasci em Cariri. Pois daqui a pouco ela vai contar essa história, doutora? Nasceu então em Cariri do Tocantins, mas vem construindo uma trajetória incrível do qual eu acompanhei por muitos anos dentro da área de advocacia, em um nicho que é uma área que com certeza tem trazido um ganho para o Cariri do Tocantins, um ganho na arrecadação do nosso município, e isso é fruto de muito estudo, de muita dedicação e um propósito incrível. Mais do que conhecer essa excelente profissional, nós queremos conhecer essa mulher, que por trás de sua carreira, da sua história, tem uma visão sobre os temas mais importantes do futuro dos municípios brasileiros. Ela vem se especializando após a conquista da sua OAB. A Cassiane é especialista em direito tributário. Seja bem-vinda, Maninha. Seja bem-vinda, doutora Cassiane. É um prazer incrível hoje entrevistar você. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei lisonjeada pelo convite, e espero muito nessa entrevista, nesse ProcCast, poder agregar e até mesmo trazer muita informação, tanto para as empresas do nosso município, para os ouvintes que vão estar assistindo nesse momento. E para se soltar, para ficar bem à vontade, nós vamos conhecer um pouquinho da história da doutora Cassiane, falar um pouquinho aqui sobre as lembranças de Cariri, sobre a sua infância em Cariri do Tocantins, as suas raízes aqui nessa cidade. Como vocês podem ver, nós temos escolhido profissionais da nossa cidade que têm se desenvolvido e têm chamado a atenção e estão em evidência pelo seu profissionalismo e, é claro, valorizando esses profissionais aqui do nosso município. Mas vamos lá, fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre quais foram as suas raízes aqui, como foi nascer e viver em Cariri do Tocantins e o que isso tem trazido de ganho para moldar a mulher que você hoje se tornou e está se tornando. Crescer numa cidade pequena, ela traz muitas coisas boas porque você tem uma liberdade muito grande de estar brincando na porta de casa, você tem um contato com os seus vizinhos, e isso é muito bom. Crescer aqui, eu amo essa cidade e cresci aqui e eu sou muito feliz aqui e aqui que hoje eu estou criando os meus filhos também e aqui que hoje escrevo a minha história também. Nasci aqui em Cariri, nasci em casa de parteira, não deu tempo de chegar no hospital, E assim, eu tenho um amor muito grande por essa cidade. Sabe, crescer aqui, ver a minha família cresceu aqui também, meu avô veio de muito longe, meu avô é um dos pioneiros aqui da cidade, são os primeiros moradores aqui do município,
o Isaías Luciano. Então, assim, a nossa família, é uma família muito grande e crescemos aqui, né? Somos uma família muito unida, né? E assim, tenho um amor muito grande por Carille. Muito grande mesmo. A Cassiane é da família Luciano. Realmente, a família Luciano, e um abraço a todos, é uma das maiores famílias da nossa cidade, é uma família realmente uma das pioneiras daqui. E por falar em família, eu sei que muito dos nossos traços, da nossa essência, das conexões que fazemos, vêm dos laços familiares. Conhecendo um pouquinho da tua história, eu sei que a sua mãe, uma mulher guerreira de fé, lutou para ser também uma profissional incrível, mas que ensinou você e o seu irmão a terem essa essência, a terem realmente essa humanidade, né? E quem te conhece sabe que você tem isso. Então, assim, me fala assim, o que essa essência familiar, o que toda essa conexão que vocês têm entre família, que é uma família muito unida, gente. O que isso fez te enxergar na justiça, na advocacia, no direito e querer assumir esse compromisso com a sociedade, com a nossa cidade? Isso influenciou? Sim, com certeza, com certeza. Minha mãe, desde muito pequeno, tanto eu quanto o meu irmão, ela sempre quis demonstrar para a gente, né, ensinar, né, a importância da humildade, de você poder ajudar o próximo quando possível, né? Isso é muito importante. Então, minha mãe, assim, eu até hoje, assim, eu procuro palavras para poder descrever ela e eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo. Mas, assim, minha mãe, ela sempre trouxe muito esses valores pra gente, né? Da honestidade, da importância do estudo, né? Minha mãe, ela correu atrás para que pudesse dar uma vida melhor, tanto para mim quanto meu irmão, para que nós pudéssemos estudar. Então, foi, assim, muito difícil para ela, mas ela correu atrás e ela é um exemplo pra gente. Nós corremos atrás também, através dela, né? Conseguimos estudar, fizemos faculdade, né? Então, assim, ela trouxe tudo isso para nós, a importância do estudo, a importância de você se dedicar, de você se dedicar àquilo ali que você está fazendo, independente de você olhar para a parte financeira, mas sim de você se dedicar naquilo que está fazendo, que é muito importante. Ele é importante para outras pessoas, ele impacta outras pessoas também, né? E minha mãe, assim, ela sempre foi muito rígida, né? Muito rígida. Teve uma dificuldade muito grande, porque minha mãe criou sozinha, eu e meu irmão, né? Então, assim, não foi fácil, né? Então, assim, minha mãe, ela sempre foi muito rígida com a gente para que nós pudéssemos ter um caminho do bem, né? Então, assim, você me perguntando isso, eu até, assim, me recordo, assim, de um período da minha vida que minha mãe é professora, né? Atualmente ela está afastada devido a alguns problemas de saúde, mas ela é professora. E eu tive um tempo que minha mãe me deu aula. Minha mãe me deu aula. E assim, média, acho que eu tinha 10, 11 anos, 9, por aí assim, sabe? E aí minha mãe dava aula de matemática. E eu sempre fui muito boa em matemática, né? Então, quando iniciou o ano, falou assim, minha mãe é que vai ser minha professora. Eu falei, pronto, brilhei, né? Eu vou estar muito bem, confortável. Minha mãe é minha professora. Mas, assim, minha mãe, ela veio de uma sabedoria tão grande, me deu uma lição tão grande nesse período, que até hoje eu não esqueci, né? Quando iniciou as aulas, já na primeira semana, eu me achando, minha mãe, né? Os meus colegas, a professora é minha mãe. Né? Minha mãe, já na primeira semana, ela virou para mim e falou assim, para mim, você, dentro da sala de aula, você é igual aos outros alunos para mim. Eu nunca vou beneficiar você pelo fato de você ser minha filha. Então, se você quiser aprender o conteúdo, você vai aprender dentro da sala de aula igual aos outros. Eu não vou ensinar você o conteúdo em casa. Então, você vai aprender dentro da sala de aula. Então, assim, já foi aquele choque. Falei, mãe, como assim, né? Maturidade, né? Muito, entendeu? Então, ela quis me mostrar que, assim, o fato de ter a minha mãe ali como professora não me dava o privilégio de me sentir melhor do que os outros. Porque, na verdade, nós não somos melhor do que ninguém. Né? Às vezes estamos num cargo melhor, com um salário melhor, né? Mas isso não faz com que sejamos melhor do que o outro, né? Todos nós trabalhamos em busca de um propósito, cada um tem o seu,
de uma forma diferente, né? Então, tem-se a necessidade de não se achar que é melhor do que o outro. E minha mãe trouxe isso para mim, é uma coisa que eu carrego até hoje, entendeu? E assim, como eu falei para você, eu sempre fui muito boa em matemática. Quando chegava aos terceiro semestre, eu já tinha passado em matemática, eu já tinha atingido a média, né? E justo nesse ano que eu estudei com a minha mãe, eu não tirei um 10. Eu não consegui tirar um 10, como assim? Né? Mas assim, ela exigia muito de mim. Ela exigia muito de mim porque ela queria que eu desse o exemplo, entendeu? Que eu desse o exemplo para os demais, mas não pelo fato de ser a filha da professora, mas sim pela dedicação. Passava, tirava nota boa, mas sim pelo esforço e não pelo fato do benefício de ser filha da professora. Então, assim, isso aí foi coisa assim que eu carrego até hoje, eu nunca esqueci e com certeza fez toda a diferença para a minha vida, sem dúvida. E na gestão pública, esse é um grande valor mesmo, porque você tem um cargo hoje dentro da arrecadação do nosso município e é realmente um diferencial competitivo seu nessa área. Mas eu vejo que essa sua visão, ela deve ser uma visão de todo servidor público, seja ele do prefeito até ao ASG. Sim. Porque se você tem uma posição pública, essa posição é de serviço, sim, é de servir ao outro e não de se sentir superior ao outro. E muitas vezes nós vemos dentro da gestão pública, eu não falo só de Cariri e do Tocantins, não. Eu falo em geral, aonde as pessoas usam do seu cargo político para se engrandecer, para tirar proveito, para se valorizar. E essa lição da sua mãe, eu tenho certeza que você vai levar para o resto da sua vida. Com certeza. Né? E por falar em profissão e nessa coragem, né, eu acredito que isso tudo trouxe maturidade para essa sua profissão. Então, assim, a advocacia, que é uma profissão que exige muita coragem, dedicação, é uma profissão muito bonita, onde você consegue realmente representar pessoas que estão, às vezes, num estado de necessidade, né? Ninguém procura um advogado se não precisar dele, não é verdade? Mas assim, o direito tributário, que é a área que você hoje é especialista, que você atua, que agora, não só como servidora pública, você está atuando na sua especialidade no particular também. Hoje a Cassiane, ela presta serviços nessa área para municípios e também para empresas no setor privado. Mas o que te despertou essa paixão por essa área? O que te faz ter esse diferencial? E olha, eu vou te falar, é uma das pessoas que eu conheço com mais capacidade intelectual no assunto. E olha que eu venho consultando muito sobre esse assunto como realmente gestora que sou, né? Eu venho consultando contadores, venho consultando profissionais dessa área, mas eu vejo o teu desenvolvimento e inclusive nessas nossas conversas de bastidor, eu tenho conhecido coisas que eu não sabia antes. Então, pessoal, inclusive aqui eu puxo esse gancho, se você está desconectado dessa informação, se você não sabe sobre o assunto, é um assunto da vez, é um assunto de muito risco, que se o momento agora não tiver uma preocupação e uma providência, os anos seguintes, o futuro vai ser de grande prejuízo. Então, assim, é um divisor de águas. E o que te fez gostar dessa área e seguir por ela, um caminho tão difícil e complexo? Pois é, olha só que coisa, né? Fiz direito, finalizei direito, o curso em 2013. Fiz o curso não pensando em advogar. Sempre tive o pensamento, vou fazer concurso, vou fazer um concurso para uma área, vou estudar, terminar a faculdade, eu vou fazer um cursinho e vou prestar um concurso, né? Nunca quis advogar. E aí assim foi, né? Mas mesmo assim terminei e minha mãe ficava, né? Você tinha que fazer o OAB. Eu falei, mãe, não sei. Eu falei, não, vou estudar para concurso e aí depois vamos ver. E aí comecei a estudar para concurso, passei 2, 3 anos estudando para concurso, assim, estava num nível muito bom, comecei a fazer alguns concursos, mas não consegui passar. E aí, assim, depois foi passando o tempo, comecei a trabalhar em outras áreas, porque até então eu hesitava em não advogar, né, em fazer o OAB, né, de início. E aí minha mãe o tempo inteiro, eu acho que você tinha que fazer o OAB, né? Eu falei, não, mãe, calma, vou fazer. E aí, sim, fui. Só que assim, com o passar do tempo, não consegui passar, e aí o tempo foi passando, e aí eu acabei estagnando. Não cheguei a fazer o OAB, ainda fiz o OAB mais ou menos em 2015, eu cheguei fazendo um exame, né? De tanto minha mãe tá ali pegando meu pé, mas aí depois desse exame não fiz mais, e aí comecei a trabalhar em outras áreas, e eu acabei meio que
deixei o direito de lado, né? Trabalhei numa transportadora, passei quase 2 anos, de 2015 mais ou menos a quase 2017. Quase chegando em 2017, eu recebi o convite do Júnior Marajó para trabalhar na gestão, junto com ele, na área da arrecadação. E aí ele virou para mim e falou assim, você tem alguma noção? Então eu falei, eu não sei de nada. Mas eu tô aqui para aprender, né? Eu tô disponível para procurar, a pesquisar, me informar, ler a legislação municipal para que eu consiga trabalhar. Aí ele falou assim, não, só de você querer já tá muito bom. Então eu saí nessa época eu trabalhava em Gurupi, né? Ia todo dia e voltava, quase 2 anos nessa corrida aí. Então, assim, eu pensei, eu falei, uma oportunidade de estar em casa, né? Aí, inclusive, ele até falou assim, você é formado em Direito, né? Eu falei, sou formado em Direito. Aí ele falou assim, então, eu falei, não, eu vou, né? Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas que desafiam, que tiram você da comodidade, né? Porque ele te traz novas coisas para a sua vida. Eu falei para ele, então eu vou. E aí, fui sair dessa empresa e vim e comecei aqui. Comecei a trabalhar aqui em 2017 na arrecadação. Na época era somente eu na arrecadação, né? Trabalhava somente a arrecadação e a fiscalização, né? E comecei a trabalhar. E aí comecei a ler a legislação da parte tributária do município, Código Tributário Nacional, né? E aí fui me aperfeiçoando, vendo quão lindo é o direito tributário, né? O quanto ele é importante na vida das pessoas e para os municípios, os estados, a União, que é o país, né? Porque o município, o estado, a União, ele sobrevive da arrecadação. Então, a arrecadação, ela é o coração da administração pública, né? Então, com isso, assim, eu fui me apaixonando, fui me familiarizando mais, né, com o direito tributário. E aí, minha mãe sempre ficava, e minha mãe de cá. Minha mãe nunca deixou a luzinha de apagar, né? É mãe, né? Minha mãe nunca deixou aquela luzinha apagar. E ela sempre ficava, mas eu acho que você precisa fazer o AB, você acha que você precisa fazer o AB. E aí o tempo foi passando, já tinha mais ou menos aí, quase uns 8 anos dentro da arrecadação, né? E aí, assim, depois eu parei para pensar, falei, eu acho que minha mãe deve estar certa, eu acho que eu preciso fazer o OAB mesmo, acho que talvez minha vida é advogar. E aí eu parei para pensar, falei, estou numa área muito boa, e eu aprendi, lá na arrecadação, eu me encontrei com o meu profissional, sabe? Eu me reencontrei com a minha profissão. Então, aí minha mãe ficava, faz o AB, preciso fazer o AB. Até um dia eu virei para ela, eu falei, mãe, já estava com uns 9 anos, tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, trabalhando na arrecadação. Aí eu peguei e falei para ela, falei, mãe, eu vou fazer o AB. Ela, eu acho que você precisa fazer. Eu falei, não, eu vou fazer tanto mesmo, tanto só não me falar. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou fazer o AB e agora eu só vou parar quando eu passar. Aí eu acho que ela ficou muito feliz. Né? E assim fui. Eu comecei a estudar em 2024. Comecei a estudar para 2024, eu já vinha meio que estagnada, assim, né? Do direito, porque eu tinha 10 anos já, olha como passa rápido, né? Eu tinha 10 anos já que eu tinha terminado o curso, e aí eu comecei a estudar para o OAB, né? E aí, quando eu comecei já a estudar para o OAB, eu já tinha meus filhos, né? Eu já estava casada, né? Então, assim, foi mais desafiador ainda, né? Porque eu já tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho um esposo para dar atenção, para cuidar. Então, assim, foi muito desafiador, foi um ano muito difícil. Então, eu passei 2024, eu fiz 2 exames para conseguir passar na OAB. Foi praticamente um ano estudando, iniciei as provas em fevereiro, comecei os estudos em fevereiro de 2024. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, 2025, fiz a segunda fase da OAB, de algumas que já havia reprovado no período de 2024, né? Mas quando chegou em fevereiro de 2025, eu fiz a prova e aí em março eu recebi o resultado de que havia passado, né? Foi muito bom, foi gratificante, e todo esse período minha família foi muito importante, né? Meu esposo, a rede de apoio foi muito importante, até mesmo para que eu conseguisse estudar, porque eu precisava me dar uma dedicação a mais também ao estudo, né? Então, a minha família também foi muito importante nesse período, né? Passei na OAB, logo em seguida já iniciei minha pós-graduação em Direito Tributário, já finalizei agora esse ano, né? Então, assim, foi
foi assim, foi muitas coisas assim que veio para a minha vida, mas com certeza foi agregar, né? E acredito muito que na advocacia, assim, eu tenho um propósito, assim, muito grande. Eu acho que eu vejo também, assim, principalmente na parte de estar podendo contribuir com as pessoas, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Sim, e eu acho um gancho muito importante nesse assunto, que a gente se prepara para o que vem. Às vezes sua mãe pode ter pensado, e às vezes até você mesmo se cobrado no sentido, por que eu não fiz antes? Né? Mas você passou por um período onde você trabalhou com gestão na transportadora, você passou por um período onde você amadureceu como servidora e hoje, assim, há 10 anos nessa área, com certeza você aprendeu muito, muito mais na prática do que nesse 1 ano e meio ou 2 anos de especialização no direito tributário. Então, a bagagem já era muito grande. Sim. Hoje, como profissional, hoje a doutora Cassiane atua tanto no direito tributário quanto no previdenciário. Né? Então, assim, hoje ela está especialista nessas duas áreas e atendendo nessas duas áreas, que são áreas que realmente trazem um ganho para a sociedade, para o nosso país, para as pessoas. Mas, antes disso, você realmente teve uma bagagem muito grande. Sim. Então, não foi perca de tempo. Sim, eu costumo dizer, né? Inclusive, assim, eu estou hoje onde eu deveria estar. Não me arrependo em nenhum momento por todo esse período que fiquei sem fazer o AB, desviei o foco para outras coisas. Tudo isso foi um amadurecimento na minha vida, entendeu? Então, assim, não me arrependo porque acredito que se às vezes eu tivesse iniciado antes a advocacia, talvez eu estaria numa área que não me satisfaz profissionalmente como eu sinto hoje. Então, assim, eu costumo dizer para algumas pessoas mesmo que já até me perguntam, mas hoje, só agora? Mas, assim, é porque o meu momento é agora. O meu momento é agora. Então, assim, não me arrependo em nenhum momento. Eu acho que eu estou onde eu deveria estar. Eu precisei percorrer tudo isso, mas acredito que hoje eu estou onde realmente eu deveria estar. E a sua segurança, né? Pessoal, emocional e profissional é que te fazem essa grande profissional. Porque a maior parte das pessoas, elas não conseguem progredir, evoluir, porque se cobram demais e se sentem inseguras consigo mesmas. Então, assim, nós precisamos acreditar no nosso propósito. Sim. Esse era o seu propósito, né? E hoje você está segura do que está fazendo. Sim. Isso é importantíssimo. Muito. E graças a Deus, hoje já com uma família estabilizada, uma grande mãe, né? E assim, você conseguiu estar perto dos seus filhos no momento que eles precisavam e tá tudo bem. Tá, né? Tudo bem, sim, dessa forma. Vamos lá. Com relação à conexão com os municípios, pelo teu conhecimento, eu te acompanhando também, né? Eu vejo que você não só hoje acompanha Cariri, você tem acesso a outros municípios, entende a dificuldade de cada um deles e, assim, entendendo essa dificuldade, qual que é a sua percepção da maior dificuldade jurídica dos municípios antes mesmo da parte tributária, que é algo mais atual, né? Desses anos todos trabalhando com a gestão pública e hoje já com uma visão jurídica nisso. Qual que é o maior desafio apresentado e realmente vivido pelos municípios no setor jurídico, seja em qualquer área que for? Vanessa, eu acredito muito, assim, a parte da estrutura administrativa, vou dizer especificamente do setor de arrecadação, esse problema é muito grande, principalmente em municípios pequenos, né? Que é a nossa realidade também. Municípios pequenos tendem a não ter uma estrutura correta da administração tributária. Isso faz com que o município não trabalhe de forma correta como a fiscalização de impostos, a fiscalização de empresas, para que possa melhorar a arrecadação. Hoje, o nosso município ele melhorou muito nesse sentido. Atualmente eu estou como secretária adjunta de arrecadação, fiscalização e hoje nós temos ainda mais a regularização fundiária. Nós temos uma equipe, somos 4 servidores lá, né, uma equipe maravilhosa que desempenha um trabalho muito bem para atender as necessidades do contribuinte que chega lá. Mas, assim, hoje o nosso município ele está bem organizado, mas mesmo assim ainda precisa se organizar mais. E quando faço cursos em outros, vou a Palmas fazer curso, conheço outras pessoas de outros municípios, eu vejo quanto Cariri está evoluído. E o problema maior são realmente os municípios menores, porque não tem uma estrutura administrativa tributária correta. Isso aí, o que ele influencia na arrecadação do município?
faz com que o município ele fique muito dependente de recursos da União, recurso estadual, e esquece do seu recurso próprio. Então, não ter essa parte da legislação, uma administração mais organizada, ele deixa o município para trás nesse sentido assim, de arrecadação, de conseguir andar com as próprias pernas. E aí a omissão de recursos, né, de arrecadação. Sim, é a omissão de arrecadação. Que inclusive não é algo crucial, legalmente cobrado hoje, né? E é uma situação assim que hoje, com a reforma tributária, ela meio que ela vem obrigando os municípios a sair dessa zona de conforto. E se não fizer daqui para frente, com certeza vai ter um prejuízo na arrecadação e o município não vai se tornar sustentável. Essa preocupação com as rendas locais, com a arrecadação própria, né, em evoluir nesse sentido, o que os municípios pequenos não têm feito, não era algo que tem se praticado, com certeza o município não vai se tornar sustentável após a mudança da reforma tributária, né? Não vai, porque a intenção é realmente para que os municípios saiam dessa zona de conforto. Então, se ele não começar a agir, realmente ele não vai conseguir se manter. Quando eu comecei a estudar sobre a reforma tributária, a Emenda Constitucional 123 de 2023, quando ela foi aprovada, ela já começou a trazer os murmurinhos sobre a reforma, criou novos impostos, né? Que a reforma ela vem para meio que simplificar o pagamento de impostos, né? Então, assim, comecei a estudar mais ou menos de 2023 para cá, e aí quando comecei a fazer esses cursos, a primeira coisa que tinha era se o município que não se organizar, ele vai quebrar, mais ou menos assim. E os municípios que mais vão ser afetados com a reforma são os municípios pequenos. Então, quando eu comecei a fazer o curso, o que se falava é que os municípios menores são os que mais vão ser os que vão perder receita. E, infelizmente, o nosso município, ele preenche todos os requisitos para perda de receita. E todo mundo falava assim, os municípios que não se organizar, ele vai sumir. Ele vai virar um distrito de uma cidade maior, né? E eu pensei assim, eu falei, meu Deus, meu Cariri não. Falei, não pode, né? Eu falei, como assim, meu Deus? Fiquei muito preocupada. Mas assim, no início muita especulação, mas até hoje, de 2023 para cá, já vi o estudo sobre a Lei Complementar 214, que ela traz a IBS e a CBS, né, que é o imposto. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS é a Contribuição de Bens e Serviços. A CBS, dentro da reforma tributária, ela vem para substituir os impostos PIS e COFINS, né, e o IBS e a CBS, ela vai unificar o ISS e o ICMS. Então, assim, de 2 impostos vai virar 1, né? Então, é por isso que eles sempre falam da simplificação da reforma. Então, assim, o nosso município, ele sempre preencheu os requisitos de percas de receita. Então, e até hoje, depois que a lei complementar entrou em vigência, ela é de 2025, a 214, entrou em vigência agora em janeiro, se diz a mesma coisa, que realmente os mais afetados serão os municípios pequenos. Então, tem-se uma necessidade muito grande, principalmente dos gestores dessas cidades menores, a abrir os olhos para a reforma tributária, para que o seu município tenha o menos impacto possível. E nós estamos em um ano teste. Um ano teste. Mas que já está valendo. Mas a partir do ano que vem nós saberemos os resultados das omissões, dos erros, né? E assim, falar em erros, qual que é os maiores erros que você tem visto nos municípios, até participando mesmo de capacitações, e que você acha que é muito grave, que se não for tido uma medida pronta, emergencial, o ano que vem isso vai trazer um ônus muito grande. Qual que é o principal equívoco que você tem visto? É ainda não acreditar que a reforma tributária vai acontecer. Muitas pessoas, quando você conversa, mas será que realmente vai acontecer? Eu acho que isso aí eles vão acabar,
não, vamos parar um pouquinho, vamos esperar mais uns 2 anos, entendeu? Então, o problema que eu vejo é isso, é de não acreditar. Mas, assim, é um pensamento equivocado, entendeu? A nossa legislação, ela já entrou em vigência agora. Lutou-se muito para chegar até aqui, então não vai desistir, né? O legislador, ele não vai parar, porque foi difícil chegar até aqui, ele vai parar? Não, não vai. E até mesmo assim, nós estamos no ano teste de 2026, que iria iniciar as mudanças somente em 2027. Mas recentemente nós tivemos agora até mesmo um decreto presidencial onde as empresas optantes do Simples Nacional mesmo, por exemplo, que tem o mês de janeiro do ano seguinte para poder decidir se vai manter no Simples, se vai desenquadrar, né? Que antes era em janeiro, antecipou isso agora para setembro. Essas empresas vão ter somente o mês de setembro para poder definir se vai manter no Simples Nacional, se ele vai sair do Simples e qual regime agora, porque a reforma tributária ela vai trazer 2 formas de recolhimento do imposto, né? Hoje quem está dentro do Simples Nacional, ele tem um modelo único, unificado de arrecadação de imposto que é através de uma DAS, é somente uma guia que você emite no mês subsequente, que você paga esse imposto no mês subsequente à emissão das notas fiscais, né? Então agora, a partir de setembro, e sem contar, hoje temos esse modelo unificado e a reforma tributária também, ela traz o recolhimento desses impostos por fora, que a gente fala, a empresa ela vai ter essa opção de trazer de uma forma unificada ou por fora. Então essa empresa ela não tem mais até dezembro para decidir isso, para resolver em janeiro. Ela tem que decidir agora em setembro. E aí o que ela precisa pensar? Ela precisa já se organizar de agora, porque isso vai impactar nas receitas e pagamento de imposto para a empresa. Mais à frente acredito que com o decorrer da conversa nós vamos vou destrinchando alguns assuntos sobre essa questão do Simples, mas vai impactar muito. Então, assim, muitas pessoas, eles questionam, eles falam que será que se realmente vai acontecer? Vai, para você ver, uma coisa que era para o ano que vem já foi antecipado agora. O nosso município, da mesma forma, o nosso sistema ele foi todo parametrizado para atender as empresas dentro dos parâmetros da reforma tributária, né? E que até então, todas as empresas iriam emitir nota fiscal dentro do nosso sistema, que hoje fazem isso, né? A partir de setembro, as empresas agora optantes do Simples Nacional, ela não vai ter mais essa opção. Hoje o microempreendedor individual, os prestadores de serviços, eles já emitem nota fiscal no portal da Nacional. E agora as empresas optantes do Simples Nacional também já vai ter essa obrigatoriedade a partir de setembro. Então, as empresas que tiravam notas fiscais no nosso sistema, a partir de setembro não vai tirar mais, né? Já até antecipar uma notícia que nosso sistema já vai começar a informar agora os nossos contribuintes, que a partir da semana que vem nós já vamos ter uma mensagenzinha. No momento em que a empresa for fazer o login para emissão de nota fiscal, já vai haver essa mensagem que só vai emitir nota fiscal até 30 de agosto no nosso sistema, que a partir de setembro já vai ser dentro do portal da Nacional. Então, assim, com isso, são mudanças que antes eram para o ano que vem e não, é para agora, sabe? Então, assim, as coisas estão acontecendo, estamos tendo muitas publicações das normativas sobre a reforma tributária, e é muita coisa, é uma avalanche de informação, tem-se a necessidade de abrir os olhos, porque a reforma ela vai acontecer, ela já está acontecendo, na verdade. A reforma não vai ter mudança somente para o setor público. O setor privado vai ter muitas mudanças, e aqueles que não ficarem realmente espertos vão perder prazo, vão às vezes optar por uma maneira de arrecadar que pode ter mais prejuízo do que o por fora, como se diz. Então tem que analisar junto com o contador essa informação também, qual que é a melhor maneira de eu realmente pagar os meus impostos. E existem muitos alertas, né? Assim, na sua visão, aquele gestor público que não está preocupado, que fala, não, espera mais um pouco, ano que vem como é que vai ficar? Quais são os prejuízos de arrecadação e planejamento que ele vai ter com certeza? É preocupante quem não se preocupa com a reforma, porque os municípios, durante o início da transição do IBS
e o ISS, porque é o seguinte, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS que nós temos hoje, essa transição ela vai iniciar em 2029. Aí, às vezes, o gestor pensa assim, só em 2029 que não preciso me preocupar com agora. Precisa. Por que ele precisa? Quando iniciarmos essa transição da reforma tributária, que vai durar 4 anos, todo o valor arrecadado do ISS, que hoje o município recebe 100%, esse valor ele vai para o comitê gestor. Ele não vai mais ficar no município. E o que vai acontecer? O porquê da importância das medidas agora? Quando iniciar a transição do IBS com o ISS, o município ele vai ter uma base de arrecadação que é um valor que ele realmente vai receber todo mês fixo, entendeu? E aí esse valor ele vai ser contabilizado com a arrecadação que ela vem de 2019 a 2026. Então vai fazer uma somatória da arrecadação de 2019 a 2026 e dali vai extrair uma média de arrecadação daquele município. Essa média é o que o município, quando chegar no início dessa transição, ele já vai ter ali todo mês, né? Só que assim, é um valor que ele é muito abaixo do que o município arrecada hoje. E o porquê que o município precisa tomar atitudes agora, inclusive já está até acabando, que nós já estamos já quase iniciando agosto, né? Nós já estamos no início de agosto. Isso, então tem pouco tempo. O que o município precisa fazer? O aumento da arrecadação, ele vai influenciar nesse repasse que será feito nessa base, que será um valor garantido que o município vai receber em 2029, a partir de 2029. Então, as medidas que esse município fazer hoje, ele vai impactar futuramente. Então, faz importância muito grande do gestor dele já ter que fazer alguma coisa assim de extrema urgência até chegar a dezembro, para que possa melhorar a arrecadação do município dele. E assim, para os empresários, hoje assim, nós empresários vivemos um cenário político e econômico muito difícil. Então assim, às vezes deixa essa preocupação da reforma para um segundo plano. Deixa eu cuidar primeiro, né, do meu endividamento, às vezes das providências que eu tenho que fazer de vendas, de gestão, e acaba que o comercial, que é o mais importante, o faturamento, mas não pensa tanto nessas entrelinhas que talvez não fique como primeiro lugar na preocupação. Mas para os empresários, para as pessoas do setor privado, qual que é a maior preocupação imediatista? Vamos falar assim, o que eu preciso me preocupar agora? Para que eu não tenha o ano que vem ou nos anos seguintes um prejuízo com relação à reforma tributária. A reforma tributária, ela resume em planejamento. Os municípios precisam se planejar e as empresas também precisam se planejar. E as empresas, quem vai ser impactado? Todos vão ser impactados, desde o MEI até o lucro presumido, o lucro real. Todos vão ser impactados. De que forma? Formas diferentes, mas todos vão ser impactados. MEI ele vai ser impactado em questão da competitividade, porque quem não se organiza de agora, a reforma tributária, ela vai trazer essa forma de pagamento de imposto, mas ela também traz uma função de gerar créditos. Gerar créditos dentro da reforma tributária vai ser muito importante para a empresa, porque a reforma tributária ela nos traz que agora não vai haver acumulatividade de pagamento de imposto sobre aquela mercadoria, que agora com a reforma não chamamos mais mercadoria, tudo é consumo. Prestar serviço é consumo, uma mercadoria também é consumo. Então, assim, hoje gerar crédito dentro da reforma vai significar a empresa vai pagar menos imposto. Então, precisa sim a empresa parar para se organizar nesse sentido, tanto com o seu contador, procurar um advogado, um profissional também na área. São duas profissões que hoje andam juntas quanto a isso aí, devido às atualizações da legislação. Então, a empresa ela precisa se organizar nesse sentido, porque ela vai impactar. Um exemplo, uma empresa optante do Simples Nacional, hoje ela paga, né, a guia pela DAS. Se ela optar em manter o regime unificado, essa empresa ela vai aproveitar pouquíssimos créditos. Se ela optar em recolher
a CBS e a IBS por fora, ela vai gerar crédito 100%. O que é o gerar crédito, que às vezes a pessoa fica em dúvida, mas como assim o crédito? Aquele imposto que ele é agregado sobre a mercadoria, né? Eu vou falar mercadoria acredito que vai ficar mais fácil para entender. Aquele imposto que pagou sobre a mercadoria, ela não vai haver acumulatividade dele. Então, no primeiro início ali, quando a indústria paga o imposto sobre aquilo ali e vem o varejista e compra, o próprio sistema da reforma, ele vai entender que já houve um pagamento de imposto. Então, você, por exemplo, teve o pagamento de R$100 do imposto. Então, aí agora esse varejista que está comprando, ele não vai pagar mais R$100 de novo. Aí agora ele está repassando para ele a 100, ele vai ter uma dedução referente a esse crédito, porque o imposto não é para acumular, não é para pagar mais R$100 de novo, então ele vai pagar menos imposto. O que isso vai influenciar? É quando a empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela optar em pagar o regime por fora ou por dentro, essa função aí ele vai influenciar na hora se você vai gerar o crédito ou não. Isso vai influenciar tanto para as empresas que você compra, quanto também para quem você vende. Entendeu? Hoje, as empresas, elas precisam até mesmo parar para analisar quem são seus fornecedores, para ver se essas empresas vão gerar crédito. Quando as pessoas entenderem realmente o fluxo da reforma tributária e ver a importância, isso pode reduzir até mesmo a questão da competitividade de algumas empresas. Porque, por exemplo, se você... Né? Sim, porque se você vira e fala assim, não, eu vou ficar no unificado mesmo, é mais tranquilo, mas quando você for prestar serviço para uma empresa que para ela é importante você gerar crédito, talvez ela não vai querer contratar mais você. Exatamente. Entendeu? Porque para ela é importante gerar crédito. No final, uma empresa grande, isso faz toda a diferença. E quem é? As empresas do lucro presumido e do lucro real, que ela automaticamente ela já vai acumular crédito e gerar crédito. Agora, o Simples Nacional, ela vai ter essa opção. Isso aí é muito importante porque ele vai impactar muito até mesmo no caixa da empresa, no fluxo da empresa de contratações. E aí, pessoal, quem ainda não entende do assunto, quem ainda está por fora do débito, do crédito, a minha empresa, ela é do Simples ou não, hoje eu não sei se minha empresa é do Simples, mas eu preciso saber, procure o seu contador. Doutora Cassiane, especialista no assunto, também está à disposição, né? Nós vamos deixar aqui na nossa página colaborado com o perfil dela e também vamos colocar na nossa legenda o telefone da doutora Cassiane para que isso seja mais esclarecido. Procurem ajuda, porque no final isso não é custo, isso é investimento. O ganho, a economia de escala, quando a gente trabalha durante o ano, né, nos débitos e créditos, nos nossos fornecedores, principalmente para a empresa que tem grandes movimentações, isso traz uma economia grandiosa de escala, né, dentro das operações da empresa. Então isso acaba que quem não tiver essa preocupação vai ter um ônus muito grande. Doutora, por falar nisso, então assim, que eu entendi para as empresas realmente fazer essas reuniões com o contador, procurar ajuda, decidir qual é o tipo de operação que eu vou fazer, se é por débito e crédito ou se é manter pelo Simples, já que eu não tenho muitas operações, o meu é mais serviço e de repente eu não emito tanta nota, tudo deve ser visto. Sim, mas para os prefeitos, que eu entendi, se eu não entendi direito, você me corrige, estou aqui aprendendo também. Mas assim, vamos falar que a reforma dura 4 anos. Então, o prefeito, o gestor, mesmo que ele não esteja mais no poder, mas a gestão tem que ter uma preocupação com a arrecadação, que se daqui 5 anos, vamos colocar um prazo assim, o gestor não se preocupar hoje, já tomar as providências, a arrecadação dele vai ser comprometida, o desenvolvimento daquele município vai ser comprometido. Então, assim, a preocupação ela é grande. É isso mesmo, né? Sim, é dessa forma mesmo, Vanessa. Hoje, Cariri, graças a Deus, estamos bem organizados nesse sentido, né? Hoje, o nosso gestor oferece um serviço de muita qualidade para os nossos munícipes. Então, assim, mas com a reforma tributária, quando ela iniciar, vai ter a necessidade de parar um pouco, de reduzir, porque senão a gestão ela não vai conseguir cumprir com todos os seus compromissos da gestão. Então, assim, hoje o município se programar hoje para a reforma tributária, para esse momento de transição, ela vai significar no futuro uma tranquilidade em questão de arrecadação para esse município.
de conseguir trabalhar de uma forma nem que seja um pouco mais reduzida, mas sem tanto perigo de, como nós vemos hoje, de que o município possa nem conseguir oferecer os serviços essenciais. Doutora, e se hoje, nosso prefeito, né? Hoje nosso atual prefeito, Elton Tetim, um abraço, Tetim, está nos assistindo. Se ele tivesse uma conversa contigo e dissesse, doutora, eu só tenho uma chance, uma oportunidade de fazer alguma coisa pela reforma tributária do nosso município, qual é o conselho que você daria para ele no sentido de providência? Somente uma. Acredito que seria, mais uma vez, o planejamento, né? Realmente sentar e ver qual é a parte que realmente está em déficit no município e buscar ali. Mas não só buscar, mas também ver uma medida que seja rápida, porque nós temos até dezembro para isso. Então, assim, realmente a gente para na parte da fiscalização, porque são áreas que ela traz um retorno muito rápido para o município em questão de arrecadação. Então, eu vejo que seria realmente a parte da fiscalização de empresas que estão deixando de pagar seus impostos, de trazer um trabalho para a população de conscientização também, no sentido, um refis, por exemplo, para que possa chamar a atenção da população, até mesmo para melhorar a questão da arrecadação. Perfeito, muito bom. Eu acho importante também, você falando aí me veio aqui, até porque já fui controladora municipal há alguns anos e assim, tenho sempre em mente essa questão da transparência. Algo muito interessante que nosso município pode se atentar, assim como os outros municípios também, é fazer reuniões ou uma reunião pública e chamar os empresários, né? Chamar os empresários junto e falar, olha, a reforma tem isso, nosso município vai passar por essas mudanças, precisamos ser colaborativos uns com os outros para que não tenha prejuízo para vocês, mas também o município não perca arrecadação, então vamos ajustar algumas coisas e realmente ter esse diálogo. O diálogo, eu acho que é sempre a melhor solução. Então, assim, eu convido, né, através desse vídeo, através aqui da influência da doutora Cassiane, a termos esse tipo de diálogo, tanto no nosso município, quanto nos demais que estão nos assistindo, municípios parceiros, aqueles que também atendemos através das nossas parcerias. Isso é muito importante, né, doutora? Sim, muito importante, com certeza. Agora sim, sempre no final do nosso quadro, nós temos um ping-pong, né? Umas perguntas curtas com respostas rápidas, né? E assim, eu quero te convidar a fazer esse desafio comigo. Eita, bora! Doutora, então assim, Cariri do Tocantins é... A minha história, as minhas raízes, é tudo. É tudo. Tudo, por falar em tudo, Maria Flor e Levi representam... A melhor parte de mim, são a minha vida. Que lindo. E são mesmo. O que não pode faltar no seu dia? Um devocional, uma oração, um agradecer pelo levantar e pedir as bênçãos e proteção pelo dia. Isso nos blinda, né? É verdade, com certeza. O que define a doutora Cassiane como profissional? Como profissional, eu acredito, é entregar um serviço de excelência, assim, para o meu cliente, poder conseguir mostrar para ele o quão importante eu estou ali para ele. Então, é trazer um serviço, sim, de excelência, de humanidade e de qualidade para o meu cliente. Perfeito. Aí agora você vai completar essa frase. A minha missão de vida é... Eu acho que é servir. Eu acho que é ajudar o próximo, é estar ali disponível ao próximo. Dar voz a quem tem voz. Com certeza. Por falar nisso, não entramos nesse assunto durante a entrevista, mas a doutora Cassiane, minha amiga Cassiane Maninha, o telefone dela tá salvo no meu telefone como Maninha. Acho que de muita gente, né? Ela também, além de ser servidora municipal, advogada, mãe, filha, esposa, ela também é servidora de Deus, né? Através da Pastoral do Dízimo, hoje como vice-coordenadora da pastoral, mas também tem há muitos anos trabalhado nessa pastoral a fim de trazer também para a igreja, né, na missão, uma sustentabilidade e colocando o seu dom a serviço de Deus. Parabéns por isso. Com certeza tem trazido muito ganho para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa igreja e na vida de muitas pessoas, né?
Bom, doutora Cassiane, quero deixar aqui, não estava nem na programação, mas eu quero deixar aqui para você a oportunidade de falar algo sobre o seu trabalho para quem está nos assistindo e para também trazer essa mensagem, né, profissional ou pessoal daquilo que faz sentido para você. O direito tributário é uma área assim que realmente ela é apaixonante. De início, quando você lê, você fica assim, meu Deus, isso é extremamente complicado. Não, mas não, ele é lindo, ele é apaixonante. Porque hoje em dia as pessoas pagam muito impostos. Nós pagamos muito imposto, né? E temos muitas pessoas que pagam sem ter isento, não poderia pagar, não está pagando. Empresas que pagam imposto sem tinham direito a um benefício fiscal e aí por falta de conhecimento acaba pagando imposto. Então assim, o direito tributário, ele entra assim na vida das pessoas, às vezes as pessoas nem têm noção, mas ele é muito importante para a vida daquela pessoa. Em que sentido? Hoje mesmo assim, o direito tributário ele alcança pessoas, uma pessoa que é o portador de doença grave, como a neoplasia maligna, que é o câncer, a AIDS, cegueira monocular, que seja aposentado, mal de Alzheimer também, Parkinson, esses tipos de pessoas e aposentados são isentos de pagar imposto de renda. E muitas pessoas não sabem e pagam imposto de renda, R$500, R$1.000, R$3.000, né? E pagam imposto de renda, sendo que ele não deveria pagar. Então, assim, quando você chega para essa pessoa que passou por um momento como esse daí, né, de um desafio muito grande na vida dela e consegue oferecer isso para essa pessoa, é muito importante, porque você sabe, uma pessoa que ele passou aqui por um câncer, ele não vai ter mais a qualidade de vida que vai ter antes. Então é por isso que esses tipos de pessoas, eles estão dentro desse rol taxativo que a legislação traz, né, com direito à isenção do imposto de renda, para que ele possa, esse dinheiro que ele vai economizar, ele possa cuidar da sua saúde, porque sabe que não tem mais a mesma qualidade de saúde do que tinha antes, né? Então são pessoas que têm direito à isenção e não sabem. Não só para pessoas, eu tive o câncer antes, mas eu estava trabalhando, e aí depois foi que eu aposentei, também entra nesse rol. O importante é você preencher esses dois requisitos. Entendeu? Então, quando você chega na vida dessa pessoa e você consegue oferecer isso aí, é muito bom. Empresas que pagam imposto indevido, pagam imposto a maior, às vezes tinha uma alíquota diferenciada, tinha uma opção de desconto, um percentual de... Tem empresas que têm até 60%, 40% de desconto no imposto, dependendo da forma como ela trabalha, do que é o serviço daquela empresa, ela também consegue recuperar créditos em valores, né? Imposto pagar maior. E você chegar a oferecer isso para essa empresa, às vezes é um momento que a empresa está passando um momento difícil, né? Então, assim, você conseguir recuperar aquele valor para aquela empresa é muito importante para aquele sócio ali que às vezes estava ali, né? Nossa, precisando organizar o fluxo de caixa, e aí ele é muito importante você chegar naquele momento. Então, assim, ele traz uma nova vida, assim, para a pessoa, uma perspectiva melhor, né? Muito bom quando você chega e consegue oferecer isso aí para um cliente. Hoje a parte de créditos tributários é uma área muito grande de recuperação de créditos, porque as pessoas pagam muito imposto sem ter a obrigatoriedade de pagar e não sabem disso. E com certeza vai ser uma área que vai haver muita procura, porque se de um lado, né, existe a arrecadação que é advinda da reforma, também, por outro lado, vai vir também muito essa procura pela recuperação dos créditos. Sim. E essa área que você estava falando do imposto de renda para pessoas que estão passando por uma situação de saúde e que tem direito, isso já entra muito na previdenciária. Então, elas se complementam, né? A previdenciária sim. com a tributária. E aí que você estava me falando antes, né, na nossa conversa, que essa atuação conjunta é muito importante. Com relação às empresas buscarem a isenção, os descontos de impostos, às vezes a recuperação de crédito que elas nem sabem que têm direito. Então isso tudo é muito importante para que vocês empresários e também vocês que passam por uma situação de enfermidade busquem conhecimento, vão atrás, porque nós temos os nossos direitos. Sim. E existe muita
abstenção, né? Nesse sentido. Doutora Cassiane, muito importante todas as informações que você trouxe para nós. Era sim uma entrevista que eu tinha muito desejo de fazer. Já entrevistamos em outro momento, né, na temporada anterior, um contador. Um abraço para todos vocês da Domínio, que nos esclareceram muitas informações bem lá no início da reforma tributária, mas hoje nós vivenciamos isso, né? Essa entrevista que a gente fez foi até no ano passado. Mas agora que a gente está vivenciando já a reforma e vindo dessa visão mais jurídica e inclusive de dentro da gestão pública também, nós temos isso daí como muito importante. Com certeza vai ter muita procura, com certeza vai realmente também esclarecer muitas dúvidas, e eu mesmo hoje como gestora já estou investigando depois da nossa conversa sobre esse assunto, mas eu queria te agradecer, né, por se permitir vir aqui esclarecer tudo isso conosco, pela confiança que você tem no meu trabalho, né, como Vanessa, como a Procnost, e também hoje, né, pela confiança da ProcCast, e com certeza nós conseguimos nessa parceria da ProcCast, que é a Procnost mais a Track 2 Studios, nosso amigo Cássio, que está aqui sempre firme com a gente. Nós estamos lisonjeados com a sua presença, com a sua essência, com a sua humanidade, sempre muito doce e gentil com a gente. Parabéns, porque eu tenho certeza que as tuas características pessoais e profissionais vão te tornar uma grande profissional nessa área. E eu falo assim que eu conheço, vou repetir, poucas pessoas com o teu conhecimento na reforma tributária. Então, parabéns, que esse seja um caminho muito promissor na sua vida. E nós estamos felizes com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, porque com todas as suas palavras, né, cada dia buscando conhecimento para poder oferecer o melhor, tanto para o cliente quanto para o meu município também, né, porque eu me preocupo também muito com ele, vai impactar também, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. O que eu consegui trazer hoje é o mínimo, eu acho que não chega a 10% do que essa avalanche de informações que traz a reforma tributária. Mas, assim, digo para as empresas, é muito importante correr atrás, os prefeitos, os gestores, né, correr atrás para que possa se organizar, se planejar, para que não seja pego de surpresa com o que a reforma tributária tem a nos trazer. A reforma tributária, ela não vai, como se diz aquele velho ditado, passar a mão na cabeça de ninguém. Ela vai vir mesmo assim uma avalanche com tudo, e que quem não se organizar e não se preparar realmente vai ficar em desvantagem. Muito obrigada. Então, em nome da Cassiane também, eu quero aqui deixar o meu abraço para toda a família Luciano. Quero também deixar o meu abraço para o nosso gestor público hoje, nosso representante no município, Elton Tettini, todos os secretários, principalmente aqueles que estão atuando junto à administração, fazendo com que nosso município seja promovido e, com certeza, melhore ainda mais a arrecadação ano a ano. Muito obrigada pela tua presença, pessoal. Deixando aqui mais uma vez um recado de que, se você tem uma empresa promissora ou uma história de profissional, de vida para nos contar, se você tem excelência profissional, se você tem uma desenvoltura ou se você tem algum assunto para o momento, nos procure. A ProcCast vem e tem aí um histórico grande que nós queremos deixar, né? Já temos um planejamento pela frente de grandes profissionais de Cariri e região que realmente vão nos trazer muitos ganhos. Então não fiquem para trás, prestem atenção. Toda quarta-feira nós temos o ProcCast, cada semana com um novo talento, um novo empresário, um case de sucesso, e você não pode perder nenhum episódio. Um abraço a todos e fiquem com Deus.